noite a todos. É sempre bom estar aqui presente, sempre bom ouvir a música, né, Marco? Pessoal maravilhoso, vi gente aí se emocionando na hora da música, como a gente sempre fala. A música que eleva é orar 2 vezes. Então é tão bom e é tão importante a gente ouvir essa música, a gente sentir essa energia, porque a gente sempre diz que a espiritualidade está preparando a todos desde os primeiros momentos desse dia. Então, quando a gente entra aqui, cada um de nós recebe aquilo que necessita. Então, com essa energia de amor, com a música, com a palestra, que também é importante, a gente pode desenvolver coisas novas, positivas. E não tem problema. Se algum de vocês sentir sono, pode dormir. Eu não vou ficar preocupado com isso, porque acontece, não é verdade? Inclusive já aconteceu comigo, eu já devo ter contado aqui, que a gente chega cansado do trabalho, né? O nosso corpo físico às vezes chega corrido e adormece um pouco, né? Então não tem problema, só não ronquem, por favor. Porque de resto não tem essa dificuldade, porque nós também estamos recebendo, mesmo dormindo, mesmo desdobrando a energia espiritual. Isso já aconteceu comigo. Eu trabalhava numa casa lá em Santana, que tinha 500 a 600 pessoas, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e os trabalhadores ficavam na frente. E eu cheguei atrasado, como eu também dava o passo, eu ficava na frente. E naquele dia foi um dia muito cansativo, eu estava com bastante sono também. E o expositor era um companheiro maravilhoso, só que ele falava muito tranquilo, como o Nananine, sabe? E eu comecei a dar aquelas pistas. Não estava aguentando mais. Ele falando aí, eu falei, como é que eu faço, né? E eu não conseguia ficar acordado, eu tentava e voltava. Não é nem assim. O que eu fiz? Eu falei, eu vou encostar o braço aqui, vou fingir que estou fazendo oração e ele vai continuar. E é o que eu fiz. Eu encostei o braço e ele falava, meus irmãos, assim, o Espiritismo é muito importante para as nossas vidas, e bem tranquilo, neném, que a Cuca vai chegar, aquela coisa bem leve. E eu caí no sono e fiquei lá orando. E ele disse um momento, no meio da palestra, meus irmãos, vocês sabem por que, mais ou menos assim, o Espiritismo é importante nas nossas vidas? Por quê? Quando ele fez assim, eu pulei no teto. Eu pulei no teto e a vergonha, acho que ele percebeu e me deu um alento. Então eu não vou fazer isso, vocês podem ficar tranquilos e em paz, que hoje não vai acontecer isso com ninguém. Pessoal, isso é só para a gente dar uma relaxada, né? Hoje nós vamos falar do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. Tem uma mensagem nesse item 11 de Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Naquela época, esses espíritos amigos, eles vinham trabalhando toda essa energia que em 1857, com o Livro dos Espíritos, depois veio as obras da codificação, e a espiritualidade vinha interagindo com Kardec, com os companheiros que estavam trabalhando nas obras, com muito carinho e muito amor, como sempre, né? E Jorge, Espírito Protetor, dizia assim, será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Normalmente as pessoas, elas para obter a perfeição, ou uma moral mais elevada, vamos dizer assim, procura martirizar o seu corpo físico. Não se relaciona bem com o seu corpo físico, faz muito jejum demais, não se alimenta, ou procura não dormir, procura martirizar o corpo e não dar nada de positivo para o seu corpo físico. E ele responde, para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Ora, nós estamos encarnados e nós temos uma alma e um corpo.
E essa alma que está encarnada, ela é prisioneira desse corpo físico. E o que nós estamos fazendo com o nosso corpo físico? Como é que a gente se alimenta? Mal. Estou falando para mim também, que a minha boca está mais perto do meu ouvido. Então, quando a gente faz palestra, o Marcos sabe, a espiritualidade já nos intui para falar conosco mesmo, né? Eu não posso ficar falando muita abobrinha, porque minha mulher está aqui do lado, se eu falar alguma coisa, já viu, né? Então, como é que a gente se alimenta? O que a gente tem ouvido hoje em dia? Ouvido de música, assistido na TV? O que a gente tem se alimentado? Porque o alimento não é só o alimento, aquele que entra pela boca, né? O que a gente tem dito? Como é que a gente tem se comprometido com as pessoas? É o que sai pela boca. O alimento verbal que sai pela boca também é muito importante. Como é que a gente tem se alimentado nessas situações? Todas essas situações negativas transformam o nosso corpo físico num processo muito difícil. Nós temos problemas de saúde muito difíceis. Então, como nós temos uma ligação, a nossa alma, que é o espírito, somos nós encarnados aqui, estamos ligados ao nosso corpo pelo nosso perispírito, nós também machucamos, entre aspas, o nosso espírito, a nossa energia. Como é que a gente tem trabalhado todas essas coisas? O que a gente tem assistido, né, na televisão? Ou o que a gente tem ouvido? Do que a gente tem se alimentado? Então, tudo isso energiza o nosso corpo físico e o nosso espírito. Então, é importante a gente meditar, é claro que é importante a gente orar, é importante. Mas nós temos o corpo físico. O que nós estamos fazendo com ele? Qual é a nossa relação com o corpo físico? A gente tem caminhado? Ou a gente só fica no nosso iPod, aí não pode, o dia e a noite inteira? Quando um dia o Ministério das Comunicações houver uma pane de iPods, o povo vai desesperar, né? Que tem gente que dorme, almoça, janta com aquele negocinho, né? E a gente tem feito esse alimento espiritual com o iPod espiritual, que é essa energia da ligação nossa com a espiritualidade. Porque o iPod, o celular, não nos liga. Essa corrente maravilhosa que nos dá toda essa tecnologia linda, não tem um satélite que nos liga. Hoje nós falamos com o mundo inteiro, não é? Graças a Deus, essa tecnologia é maravilhosa. Mas a gente esquece de falar com o nosso mentor, agradecer a proteção que nós temos. A gente vai na correria, né? Vai na loucura. E quando faz essa ligação, agradecer pelo corpo que a gente tem, pelo alimento do nosso dia a dia físico, porque a gente vive no físico, para a gente poder alimentar o nosso espírito. A gente agradece. Quando a gente está cansado e vai dormir ou vai levantar, a gente faz a nossa prece corrida, né? Aquela nossa prece corrida. É prece que nem jogador de futebol quando o time está lá embaixo. Ave Maria, cheia de graça, amém. Sabe aquela correria toda? E acabou, respirou, acabou. A gente conversa, a gente troca essa ideia, a gente se relaciona com essa energia, a gente percebe o nosso mentor do nosso lado, nos envolvendo, porque nós somos corpo e espírito. Nós não somos só espírito, porque estamos encarnados, somos também corpo. Senão, não adianta nada. Nós temos uma vida de 80 anos e nós abreviamos para 60. E nós só faltou 20 aí. Como é que faz? Nós abreviamos porque nós nos alimentamos de uma série de situações. E continua Jorge, o espírito companheiro. Para que a alma vibre, se movimente, até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Nós precisamos estar com esses três processos. Estabeleçamos uma situação em que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes, né? As necessidades do corpo e as necessidades da alma.
são diferentes, né? As necessidades do corpo são o nosso dia a dia, a necessidade de alimentação, de respirar, a necessidade de andar, de emoções. Essa é a necessidade do corpo. A necessidade da alma é a necessidade de estar mais ligada às energias mais quintessenciadas, mais externas do que o nosso corpo físico. Então, como é que a gente mantém esse equilíbrio? Aqui dois sistemas se defrontam, né? São dois sistemas, o dos ascetas e o dos materialistas. Os dos ascetas entendiam que deveria aniquilar o corpo, realmente aproveitar tudo que o corpo tem, até aniquilá-lo completamente. Aproveitar todas as coisas, entre aspas, boas, que a gente acha que só a matéria tem. E os materialistas que não acreditavam na alma, não acreditavam em nada. Não acreditavam em nada que acontecesse, que existisse fora do nosso dia a dia, da nossa relação com o mundo. E diz Jorge, ao lado dessas grandes correntes do pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza, isso é a espiritualidade que diz, amam com frieza e não sabem se divertir. Na realidade, para que a gente possa amar, a gente tem que amar com o coração, com o calor, né? Da alma, do espírito e do corpo. Amar, não com frieza, né? Amar percebendo o outro. Amar dando um bom dia. O que é amar, né? A gente vê o amar numa coisa muito longínqua, né? Amar, eu preciso... Amar é uma coisa, né? Mas o dia a dia... A gente sempre comenta isso. Quando você vai na padaria, você agradece aquele rapaz que te dá a médiazinha, quentinha, do jeito que você gosta? Ou não? Você pede, me dá essa média. Como é que você faz? Como é que a gente faz? A gente agradece? Aquele pãozinho com mais manteiga que a pessoa te coloca, ela chegou lá às 5 horas da manhã, ou ele chegou às 5 horas da manhã para preparar o nosso café. A gente agradece? Quando a gente agradece, é um momento de amor, é um momento de energia. Eu já comentei aqui com vocês que eu tive minha mãe muito doente, ela ia todo dia na padaria, tomar o café. E a pessoa, o Caetano e o Raimundo que serviam o café para ela, eles falavam, bom dia, como vai a senhora? E serviam o café e o suquinho de laranja como ela gostava. Essas pessoas amavam com todo o coração. Porque eles tiraram o seu lado profissional, que é importante, e doaram um pouquinho mais do que o seu profissional. Se dedicaram àquela senhora que necessitava de cuidados. E lá estavam eles ajudando. Eram balconistas de uma padaria. E quando minha mãe desencarnou, os dois, mas um deles, o Caetano, disse, nossa, me deu um maior apoio, me deu um sorriso. Isso foi muito importante. Passou-se muitos anos... Eu vim morar aqui para Vila Mariana, quem eu encontro na padaria falando, ô Marcão, como é que você vai? Eu falei, quem está me chamando aqui? Era o Caetano. Ele está na padaria aqui da Vila Mariana, o mesmo Caetano de 15 anos atrás. A gente se reencontrou. E os dois se viram e mesmo de longe nos abraçamos, porque nos amamos. Porque o amor é essa troca. O amor e a energia é essa troca. Não é só o amor físico, Aí sim é o amor espiritual. Aí consagra o corpo e o espírito. Aí se dá uma relação de família universal, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a nossa família física, que é a nossa verdadeira batalha, verdadeiro processo do nosso dia a dia. Mas temos a família espiritual, que nos aconchega e que às vezes um bom dia nos ajuda bastante. Essa família espiritual que passa pela gente por um momento, mas ajuda tanto. E beneficia a nossa alma e beneficia o nosso corpo. Porque não aquele bom dia assim, aquele bom dia, bom dia para você, o meu dia está péssimo. Não tem gente que fala assim, bom dia para você. Não é? Bom dia, como, né? Que gostoso é você dizer bom dia. Né? Isso é tão importante, é tão gostoso. Quem vem aqui pela primeira vez? Nossa, tem muita gente. Então eu vou contar essa história que eu já contei pela 10ª vez para as pessoas que vêm pela primeira vez. Vocês já me conhecem, né? Eu tenho problemas muito graves com trânsito.
E você já conhece, eu já contei essa história. Eu vou contar para a turminha que levantou a mão, é para vocês, os outros todos já conhecem a história. E as coisas do corpo e da alma nos pegam naquilo que a gente mais necessita, né? Então eu vou dirigindo e o pessoal buzinando atrás e tem um carro movido a controle remoto. Quem conhece, vocês já todos sabem, então pode responder. Quem conhece carro movido a controle remoto? Quem já viu? Ninguém viu? É um carro dirigido por uma pessoa bem pequena e você não sabe se é homem ou mulher dirigindo. Então você não sabe o que está acontecendo, quem é um homem ou uma mulher. E aí você fica desesperado e a pessoa não te deixa você passar. E o pessoal buzinando, aí eu consegui passar à frente daquele carro. Percebi que era uma mulher e olha o machismo. Olhei para ela e falei, Ei, Dona Maria! Ela fez assim para mim. Ela chamava Maria. E aí eu fiquei encolerizado, né? Porque em vez de eu deixar ela nervosa, é ela que me deixou em maus lençóis. Porque realmente ela chamava Maria e pensou que eu conhecia ela. Então, veja só. E várias e outras situações que a gente passa no dia a dia. Encoleriza o nosso corpo, consequentemente, encoleriza a nossa alma, o nosso espírito, porque nós deixamos que essas coisinhas aconteçam. E quando a espiritualidade de se divertir, ela quer colocar o bom humor das pessoas. A gente necessita ter bom humor para viver. Sem bom humor, nada acontece. Nós precisamos ter bom humor para viver. Dizem os cientistas que se você fica com aquela cara feia, enrugada, aquela cara feia o dia inteiro, começa a ter ruga, né? Então você mexe com 45 músculos da sua face. Você fica enrugado, todo dia você fica enrugado, aquela cara feia, né? Aquela coisa feia. Se você sorri mais, se você cumprimenta as pessoas, você mexe com 12 músculos. Meninas, não precisa de botox. Sorria mais. 12 músculos só mexe, fica com a cara bonita, não gasta com botox, não gasta com nada. O seu corpo fica mais são, consequentemente o seu espírito também melhora e fica são. E começa a se equilibrar. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, como é importante a gente acreditar que existe uma proteção divina e espiritual para nos ajudar. Apesar das dificuldades, a espiritualidade amiga está com a gente. Nós temos uma doutrina relativamente nova, a doutrina dos espíritos, que nos conforta, nos dá energia, nos dá forças. E nós aprendemos que nós temos milhares de amigos, não do Facebook. Eu tenho 3.200.000. Quem tem mais amigo que eu? Ninguém tem mais amigo que eu. Está lá, todo mundo lá. A minha mulher que vê lá, tá cheio de gente amiga minha. Graças a Deus. Mas aqueles em que você olha, aqueles em que você se relaciona, esses que eu estou falando. Aqueles que no momento que você necessita, olha, eu estou aqui. No momento de dor, no momento... E aqueles espirituais, que são os principais, que estão ali, ó, te ajudando, te orientando e te dando força. Então, para você se manter melhor, ter um corpo mais sadio, ter uma energia melhor para a sua vida. E a espiritualidade termina assim. Onde pôs a sabedoria e a ciência de viver, se a gente não ama com frieza e não sabe se divertir, em nenhum lugar esse problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos, o corpo e da alma. O Espiritismo nos mostra que nós precisamos cuidar do corpo através de uma alimentação melhor, de uma energia melhor, de caminhar mais, de olhar mais para as pessoas, de se relacionar mais com os grupos, com as pessoas de carne e osso. E o espírito, a alma, como encarnado, em que a gente... porque tudo tem referência ao equilíbrio uma da outra. Senão nós vamos nos desequilibrar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Por quê? No aspecto de energia, nós abrimos flancos
em que nos absorvem e nos traz situações negativas e energias ruins. Então vamos buscar, já estou terminando, viu, Marco? Vamos buscar a relação entre o corpo e a alma, tentar manter um mínimo de equilíbrio, fazendo o nosso evangelho no lar, que é muito importante, estando na casa espírita, fazendo o nosso tratamento espiritual, nos melhorando, nos aplicando, e depois, quando sair daqui, você evidentemente vai estar melhor do que você chegou. E depois, você fala, e agora? E agora, José? Agora, venha trabalhar na casa, venha se juntar aos companheiros, seja voluntário de um projeto social. Isso é tão importante para a vida das pessoas. Venha cantar no coral, a música eleva. Quantos e quantos cantores tem aqui? Se tiver vergonha, o maestro aqui não tem problema, fica de costas no começo, vira de lado, depois fica de frente. Não tem problema. Ah, mas eu canto no chuveiro, traz um chuveiro aqui, encosta aqui. Se for a visão, a tua segurança, o chuveiro, não traga com a água, claro, mas traga o chuveiro aqui, para você se sentir melhor. Entendeu? Então, procure doar o que você tem de melhor. É tão bom, faz um bem. Não é para o outro, não, é para a gente. Doar, estar nessa casa com alegria, porque aqui é um lugar de alegria, de amor. A gente não vem aqui, eu vou lá no centro, lá no centro não me resolveu o problema, aquele centro é fraco. Vocês ouviram? Lá no centro é fraco. Fraco é a gente, porque a espiritualidade traz ajuda e nós temos que continuar. Nós é que temos que continuar. Faça um trabalho voluntário, ajude, dê um bom dia. Mas eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Meia hora, alguma coisa, meia hora por mês, será que é muita coisa? Faça alguma coisa, ajude alguém, se relacione com outro, enxugue a lágrima de alguém, faça daquela pessoa do choro um sorriso. Isso ajuda muito a gente estar com o corpo são e com o espírito, a alma santa, melhor ainda, melhor. E eu vou comentar mais um pouquinho, rapidinho, Marco, do grande Jerônimo Mendonça, que o Marco conhece, e ele me disse já antes de começar que a energia dele está aqui presente. E convivi com essa criatura maravilhosa 2 meses carregando a maca dele. Para quem não conhece, rapidinho, Jerônimo, ele teve artrite reumatoide, era um grande espírita brasileiro, e ele ficava numa maca, ficou mais de 30 anos numa maca. Ele só falava e ouvia e era cego. Ele não se movia, só falava e ouvia. E ele fazia muito mais do que muita gente que anda, tem os olhos lindos e tem toda essa energia. Esse homem era uma pessoa maravilhosa. Ele tinha coisas que o Evangelho coloca: bom humor e atitude. Bom humor e atitude. Nas palestras que ele fazia, as pessoas ficavam loucas, fascinadas pela energia que ele emanava. E sempre com um sorriso, com todo esse sofrimento. E eu fui lá aprender com ele como é viver. Não aprendi ainda, viu, Jerônimo? Não aprendi. Mas ele foi um exemplo maravilhoso de vida, porque ele saía de cada situação com um bom humor maravilhoso. E um dia, dentre as historinhas dele, que eram reais desse livro, tem uma chamada No Cinema. O livro chama-se O Gigante Deitado. Quando ia ao cinema em Tuiutaba, havia disputa para quem levaria o Jerônimo para o cinema, pois quem carregasse a cama não pagava entrada. Então era uma briga de socos de pontapés para quem levaria ele no cinema. É óbvio que ele ainda não era cego, tá? Ele ainda enxergava e só tinha o problema da artrite, ele ficava na maca. Numa ocasião, deixaram sua cama na entrada do corredor que ia para os sanitários, ou seja, a pessoa ia ver o filme e deixava ele no meio do caminho. Olha só. Uma moça distraída, olhando ainda o filme enquanto andava, não percebeu a cama. Tropeçou e caiu. Nessa hora, ela explodiu. Mas não é possível. Aonde eu vou está o aleijado. Vou ao campo de futebol, o aleijado lá. Vou a uma festa, o aleijado lá. Esse aleijado me persegue. Aonde eu vou, ele está. Não é possível. Jerônimo pensa consigo, e agora? A moça está revoltada.
Tenho que lhe dar uma resposta, mas não quero irritá-la mais ainda. O que eu vou dizer? E saiu com essa. Mas também, minha filha, você não para em casa? A moça olhou atônita e começou a rir. E riu. E riram juntos. Ficaram amigos. Sem comentários, né? Onde ele via ela... Tá, então ela não para em casa, né? Porque... Como uma pessoa, depois de uma situação dessa, tem um bom humor? Para responder dessa forma, né, Marco? Como tem um bom humor? E ele contava essa história para a gente sempre. E ria, que era uma maravilha. Jerônimo, se você estiver aqui presente, você lembra muito bem disso. E era uma pessoa que amava as outras pessoas, numa maca, sem enxergar. E ainda com angina no peito. Ele ficava com um saco de areia, isso, com um saco de areia. Poxa vida. E a gente via essa alegria nele. Então que a gente, talvez a gente, claro, não vai ser que nem Jerônimo, mas se a gente puder doar mais da gente do que receber, doa, transforma. Então isso é muito importante. É que nem um amigo meu, Mário Mas, que vai fazer a palestra lá na nossa casa na Alta de Souza na sexta-feira, disse que Joana de Ângeles comenta com ele: olha, você tem muita palestra? Faça mais. Passe coisas, passe conhecimento para as pessoas. Doe mais. Doe cada vez mais. Porque isso vai te fazer bem como pessoa e vai ajudar as outras que estão. Então, doemos mais. Doei um pouco hoje. Doa mais. Dobre amanhã. Você vai sentir com o seu corpo melhor, com o seu espírito melhor. Aproveite toda essa energia que nós temos. Agradeça tudo que a gente tem, apesar de todas as dificuldades que nós temos. E aí a gente vai se sentir melhor, né? Então é muito importante a gente poder doar para poder ter o nosso corpo e o nosso espírito melhores e enfrentar as nossas dificuldades com muita energia e amor. Marco, obrigado. Obrigado por todos vocês e uma boa noite e até a próxima.